Fala pessoal, tudo bem? Valmir Lano por aqui. Hoje a gente vai dar um passo adiante para você que quer entrar para o trail, mas ainda não sabe muito bem por onde começar. A gente vai falar de provas com um pouquinho mais de nível técnico, um pouquinho mais de dificuldade. Mas sempre lembre que a dificuldade ou o nível técnico não está diretamente relacionado com distância ou altimetria, ganho de altitude. Isso não é muito o que é real, não. Você tem que levar em consideração muito o clima do local. Então hoje eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Hoje eu vou citar 3 organizações que fazem provas com dificuldades distintas. Então eu vou falar primeiro aqui do Desafio e Circuitos das Serras, que é uma organização em que ela trabalha todos os níveis de atleta, desde o iniciante até o atleta que já quer uma experiência um pouco mais desafiadora, tá? Então, o Circuito das Serras são 3 etapas no ano com distâncias que vão de 5 até 21 quilômetros, que são mesmo para vocês que querem começar dentro do trail e ter uma ótima experiência, uma boa organização, um bom percurso onde você possa correr mais. E depois eles oferecem o Desafio das Serras Brasil, que já é uma prova um pouco mais difícil, digo em questão de terreno, e você vai ter distâncias até 42 quilômetros de uma vez só, então você vai ter que treinar mais, porque diferente das provas que eu falei no vídeo anterior, essa prova ela já tem um nível técnico de subida um pouco mais elevado, elevação, né? Tem mais elevação e também o terreno é mais difícil. Você vai ter que treinar um pouquinho mais, você vai ter que ter um pouco mais de vivência de trail, de treinos longos, para você poder se dar bem numa prova dessa. E também eles têm o Desafio das Serras, que acontece em São Francisco Xavier, que são provas de 2 dias. Então você precisa de estar muito mais treinado, muito mais adaptado ao trail, conhecendo mais o funcionamento do seu corpo, os equipamentos que você vai fazer utilização, e a prova é bem casca grossa. O primeiro dia é muita montanha, você vai subir muito, o terreno muito técnico. O segundo dia ele já é mais rolado, mas mesmo assim você vai ter que desenvolver, porque o primeiro dia você já fica muito cansado. Então são níveis bem distintos do que a gente falou no primeiro vídeo. Mas essa última prova que eu falei, que é em São Francisco Xavier, que são 2 dias de prova, ela fica para um próximo vídeo, para uma próxima indicação. Então vamos ficar só com essa, que é o Desafio das Serras Brasil, que é a prova de um dia, você faz lá 10, 21 ou 42, mas de uma vez só, e acabou, e você vai embora para casa com suas dores, e é isso aí. A outra prova que eu queria indicar para vocês, para você que já está dando um passo a mais, já fez algumas provas de trail, de introdução, provas de entrada, são as provas da Mountain Dew. As provas da Mountain Dew, elas também têm um fator muito interessante, que é a variedade de climas e terrenos. A Mountain Dew trabalha com provas desde o frio extremo, como é a prova lá em Ushuaia, que você tem provas de 42, de 20 quilômetros, de 10 quilômetros, até provas no deserto do Saara, que também tem provas de maratona, 42 quilômetros, prova de 25 quilômetros, provas de 10 quilômetros. Então aí você vai sentir a diferença entre os climas e o terreno. No Ushuaia, que é a prova fim do mundo da Mountain Dew, lá é neve, é numa estação de esqui. Então você vai correr na neve mesmo. E do outro lado está o deserto do Saara, e tem também a do deserto do Atacama, no Chile, em que você vai correr em dunas e no calor extremo. Então veja como que é diferente. Então você tem que ter uma preparação um pouco mais aprofundada, você tem que ter uma vivência maior dentro do trail e conhecimento também, como eu já falei, tanto do seu funcionamento do corpo quanto dos seus equipamentos, tá? Além dessas provas que eu citei aqui, que tem essas características mais extremas, Mountain Dew tem uma gama de provas que vão te atender muito, até mesmo como suas primeiras provas trail. Tem no Praia do Rosa, lá em Floripa, tem lá em Fernando de Noronha, Costão do Santinho. Então tem uma gama muito grande. Então se você quer começar com uma boa prova, com uma organização exemplar a nível internacional, a Mountain Dew é muito indicada. Entra lá no site,
vê todas as opções que a Mountain Dew te oferece e você consegue ali mensurar em qual nível que você quer praticar, desde o iniciante até o avançado. Imagina você correr lá no fim do mundo, no Ushuaia, ou então correr no deserto do Atacama, no deserto do Saara. É uma baita experiência. E o último exemplo que eu queria trazer para vocês é a Run Brazil Ride. A organização Brasil Ride ela é muito famosa internacionalmente pela mountain bike, e eles acabaram aplicando, por que não, né, o trail run também. E eles fizeram muito bem feito, colocaram um baita desafio lá em Botucatu. Então eu não vou indicar a prova de 70K, porque lá é muito duro, tem muito ganho de elevação e o fator clima também influencia muito. Lá é um local muito quente, a prova acontece em dezembro, então o calor lá é muito grande. Eu ainda não tive coragem de correr lá, porque eu não me dou muito bem com o calor, eu confesso, mas eu ainda tenho vontade de ir lá. O que eu quero indicar para vocês da Run Brazil Ride, para você que já teve uma experiência, vamos até os 32K, tem provas de 16K, 32K, então ali até os 32 você consegue correr bem, você consegue ter uma ótima experiência trail, com uma organização muito boa, eles têm uma experiência muito larga com organização de eventos grandes, então para eles organizarem uma prova de trail run, para eles é bem tranquilo. E eles ainda têm um diretor de prova muito bom, que é o Rafa Campos, que é diretor da KTR, ele é atleta de aventura, então o cara é realmente muito bom, entendedor, é atleta, então vale muito a pena você pensar e colocar no seu calendário a Run Brazil Ride, que você vai estar muito bem servido de prova também. Agora, com relação ao 70K, eu acho melhor esperar um pouquinho mais, pegar mais experiência para você se desafiar numa prova tão dura quanto é a Run Brazil Ride 70K em Botucatu. Tá bom? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que depois que você passa de fase, vamos dizer assim, você já fez algumas provas de entrada, você já tem uma vivência um pouco maior dentro do trail, já conhece um pouco mais de equipamentos. Se você ainda tem dúvidas sobre equipamentos, tem uns vídeos meus aqui no IGTV que você pode ter mais noção. E se você ainda tiver dúvidas, me manda mensagem que eu te respondo e a gente pode trocar essa ideia. E aqui eu te mostrei a variação que você tem dentro do trail de provas para você que já deu um passo à frente em relação a níveis de prova. Você já tem mais conhecimento sobre o funcionamento do seu corpo, sobre equipamentos. E agora é hora já de você partir para um desafio um pouquinho maior, pegar um pouco mais de desafio em relação a terreno, a clima, a condição do solo. E o legal de todas essas provas que eu falei, de todos esses exemplos que eu dei aqui, é que todas elas têm as distâncias menores. Então você pode ir para essas provas, mesmo que sejam as suas provas iniciais dentro do trail, porque elas vão te atender de toda forma com uma qualidade muito boa, tanto em organização, quanto de percurso, quanto de competitividade. Você não erra nessas provas, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Até o próximo vídeo, a gente se vê.